Bom dia, dia 19/11 aí, 2024. Vou fazer uma análise desse ativo aqui, Brave 3, certo? Dei uma olhada no gráfico, achei o gráfico dele interessante, um gráfico bom de trabalhar. Não, preços não estão tão travados, igual no outro gráfico lá que eu tinha olhado, né, da Loop 11 lá. E dentro desse cenário aí, eu vou olhar esse último ano aí de 2024, né, de janeiro até agora, até novembro. Vou começar por aqui, novembro de 2023, pegando essa queda, a principal queda que ele teve aqui. Ele engatou uma queda de aproximadamente aí 25% de queda desde esse topo aqui, certo? Característica desse ativo, assim como vários outros, a gente vê que, eu não vou olhar mais para trás aqui não, mas a gente vê que ele deve ter, ou estava alto e desceu, ou estava baixo e subiu. Pela característica aqui, ele estava alto e desceu, porque a média de 200 está para baixo, e lateralizou, certo? Quando ele lateralizou, nessa região aqui, ó, a gente percebe que as médias começaram a se inverter. Aqui elas estavam todas emboladas, já vinha aqui, ó, tudo embolado, certo? E nessa região aqui, do preço aqui de 31,57, elas começaram a inverter. Ou seja, a 50 começou a passar para baixo da 200, a 72 alinhou com a 200, a 9 e a 20 já estavam aí totalmente direcionais aí, certo? Então ele usou a 9 aqui como resistência e o preço veio caindo devagar até essa região aqui do 25,85. Então consigo perceber que toda vez que esse ativo aqui ele sobe ou ele desce, ele dá uma alinhada em suas médias para poder ou continuar subindo ou descer, certo? Diante desse cenário aqui de queda, eu vou traçar três fibras aqui. Um fibro de retração, um fibro de projeção, se ele devolver toda essa queda aqui em alta, certo? Que pode ser projetado desse preço aqui para cima. E o preço de projeção disso aqui para baixo, se ele for continuar, se ele estiver pagando algum outro movimento de queda disso aqui, ok? Então vamos começar aqui. Primeiro eu vou fazer o de retração. Vou pegar esse fundo aqui, junto com esse topo aqui, ok? Essa aí de retração, vou pôr ele aqui na cor laranja, para ficar fácil da gente identificar ele mais para frente. Eu não vou tirar, ok? O de projeção da queda, que é daqui para cá, eu vou pôr ele de um azul mais escuro, certo? E o de projeção de alta, que eu vou pegar esse fundo aqui com esse topo aqui também, eu vou pôr ele preto. Pronto. Traçado tudo isso aí, vamos começar a analisar o cenário. Então a gente verifica que ele caiu, certo? Chegou nessa região aqui embaixo aqui, lateralizou. Ele caiu primeiro aqui até a região aqui do 25,95, deu uma lateralizada, depois continuou caindo, ok? Eu já, essas linhas aqui, né, verde, vermelha, pontilhada aqui, essa verde pontilhada aqui para mim, isso aqui são suportes e resistências que eu já tracei no gráfico de 60 minutos, que eu achei pontos interessantes. Igual eu falei, ele caiu 25%, certo? Nessa primeira queda gigante dele aí. O que a gente repara aqui? O que aqui começou? Aqui inverte-se aquela questão. Lá ele usou a média de 200 como suporte e inverteu ela para poder cair. Aqui, a média de 200, ela afastou. Ela criou um afastamento, certo? Ó, criou um afastamento das demais médias, ok? Então, o que a gente busca aqui quando a gente vai comprar esse mercado aqui? Que a média de 9 e a 20 passe para cima das 50 e das 72. E começou a acontecer isso aqui nessa região aqui, ok?
Só que nós temos um grande problema também. Pode ser que quando isso aconteça, a média de 200 possa trabalhar como resistência. Você pode ver aqui nessa região aqui, ó, esquece isso aqui, desconsidera isso aqui, porque quando o gráfico está lá que você está operando, isso aqui não está, isso aqui ainda não formou não. Você pode ver que aqui ele deu uma travada, depois continuou. Depois ele deu pressão aí e continuou. Mas então, a média de 200, ela pode trabalhar com uma possível resistência, ok? Então tem que ficar atento a isso. Pensando dessa forma, se fosse para fazer uma operação aqui, o que a gente tem que calcular? Tem que calcular risco e retorno, né? Então vamos pôr que está invertendo a média de 9, está passando para cima da 20. Então, ponto de compra seria mais ou menos aqui, nessa região aqui, ó. Vamos pôr aqui 26 e 26. Onde seria meu stop? Meu stop seria abaixo do fundo, mas o fundo anterior aqui, o principal fundo aqui, ó, que ele veio uma, duas, três vezes e não caiu, ou seja, 25 e 33. Isso aqui dá quantos por cento mais ou menos? Ó, um pouquinho mais embaixo, vamos pôr 4% de queda, certo? 4% de queda. Ok? Então, meu stop inicial, se fosse para me fazer uma operação aí, ficaria com 4% de queda. Agora, vamos ver se até lá na 200 ele entrega alguma coisa para a gente. Então, se eu tivesse entrado aqui, o que ele entrega até na 200? 3%. É viável? Eu não acho viável esse movimento aqui, ok? Eu não acho viável. Só que é o seguinte, aqui ele subiu de uma vez. Então, o que poderia ser feito aqui? Ele andou 4%, ela andou 3%, eu traria meu stop do 0 a 0. Não é uma operação muito sadia de ser feita, mas ela poderia ser feita. Porque aí você vê, ele pagar 3%, eu ia trazer meu stop aqui para o 0 e ele nunca mais voltou, subiu. Então aí ele pagaria quanto aqui no total? Vamos pôr até a primeira retorno dele ali. Pagaria praticamente aí 8%, 8,24, ok? Ele pagaria. Então já se tornou uma operação aí de 1 para 2, ou seja, ou eu perderia 4% ou eu ganharia 8%. E nesse cenário aqui ele pagou, trazendo o stop para o 0 a 0 aqui, né? A operação é mais arriscada, tudo. Essa operação aqui ela se torna bacana, cara, depois que ele rompe aqui, ó, a média de 200, certo? Depois que ele rompe a média de 200 com alinhamento de médias para cima, aí é onde que ele vai dar um estouro maior. Então, sempre quando for operar contra a média de 200, quando a gente vai operar contra a média de 200, eu tenho que ver se o meu risco-retorno do meu ponto de entrada até a média de 200, ele está pagando vamos pôr lá um exemplo, se isso aqui desse 1%, opa, aqui está pagando 3%, não, então é viável, porque aqui pode ser que tenha uma trava. Ó, tá 1%, aqui tá o meu stop tá 2%, mas ele tá pagando só meio. Não, cara, aí não sei nem existe operação, né? Só a título de conhecimento. Então, assim, tem que o meu retorno até uma média de 200 nesse caso aqui, ele tem que ser legal. Aqui daria para fazer, daria, igual eu falei, ele foi, opa, andou a meu favor. Agora eu travo no 0 a 0. Entendeu? Aí eu travo e vou deixar o mercado andar, o mercado desenvolver, até ele pagar meu alvo. Poderia, numa, se fosse para trazer e deixar, olha lá, ele pagaria até 19%. Mas assim, você pode ver que quando ele veio aqui naqueles 8% aqui mais ou menos que a gente falou, ele voltou, ele devolveu aí 7%. Lembrando que a queda é maior por questões do percentual aqui, né? O valor é maior, então a queda ela vai ser maior, ela tende a ser maior. Apesar do movimento ser menor, o percentual ele costuma ser maior. Ok? Então, analisando dessa forma, vamos ver. E outra coisa, quando eu tenho aqui, fiz a minha retração de FIBO de toda essa queda aqui, a retração da Fibonacci, coloquei no laranja, né? Então, o que a gente observa aqui? Olha para você ver, tanto que é interessante, né? A retração do 618, olha aqui, ó. É esse local aqui, ó. Retração do 618. Deixa eu pôr isso aqui um pouquinho para baixo. Olha lá, ó. Retração do 618. Qual o preço que ele tá? 30,69. Olha lá. Tá mais ou menos aqui assim, né? 30,69. Aqui, a linha aqui, né? Vai lá pra você ver. Por algum motivo, a gente não sabe se foi notícia ou o que aconteceu. Ele veio aqui, devolveu todo esse gap e caiu. Veio na região do 61 e devolveu. Então, isso aqui é outro ponto. Por isso que eu coloquei
o fibro de retração, que a gente tem que analisar. Um exemplo, se essa entrada fosse aqui, né, igual eu falei, entrei aqui, e aqui ainda uma retração, tivesse essa retração de 618 aqui em cima da 200 aqui, ou em qualquer outro ponto, a gente ia analisar o percentual de retorno até o 618, ok? Até o 618. Então aqui poderia ser uma saída. O único problema que a gente tinha dessa entrada aqui, ó, nessa região, era a média de 200. Legal seria se ela tivesse um pouquinho mais acima aqui, ó. Aí ficava perfeito, cara. Aí era deixar trabalhar e buscar o 618. Isso aqui é ponto de realização, ok? Então a gente vê que ele bateu lá e pagou. Outro quesito que a gente vai olhar aqui nesse gráfico aqui, desse ativo, vamos ter uma noção de quanto que ele costuma pagar antes de retornar, né? Olha lá, ele costuma pagar, nesse caso aqui, né? Pagou 12%, devolveu 6%. Pagou 17%. Quem pegou essa pancada aqui, quase difícil, tinha que ter pegado aqui, ó. Aqui não tinha ponto de entrada aqui. Você pode ver que as médias tá tudo bagunçado aqui, não tinha ponto de entrada. Mas vou considerar, pegou aqui, pagou 17, certo? Devolveu 11, tá vendo? Então ele é um mercado que ele anda muito, por isso que eu gostei do gráfico. Ele paga 12, devolve 7, pagou 17, devolveu 11. Então ele é um gráfico muito interessante. Vamos lá, segue, dando andamento. Ok? Ó, foi lá no 618, devolveu um pouco e continuou subindo, ó. Certo? Olha lá pra você ver, vamos fazer a análise de novo, ó. Vamos ver daqui lá. Ó, pagou 11, devolveu 5. Certo? Então tudo que você for entrar nesse gráfico aqui, você tem que ter ponto de referência de retração de fibro, de alguma coisa, para você poder sair. Aqui, ó, nesse simbolo aqui, ele já começa a ficar interessante para compra, ó. O que eu falei? A média de 200 está cortando aqui, certo? A média de 9 passou para cima, de 20 já está para cima, ok? Que fica interessante na hora que a de 72 passar para cima aqui também, ó, já começa, ó, aqui, cara, 72 passou para cima, certo? A 72 passou para cima. Então, agora é aguardar para ver se a gente acha algum ponto de entrada no gráfico, ok? Vai andando, andando, ó, fez o embolo. Você pode ver que ela passou e não deu continuidade. Então, vamos supor que se porventura a gente tivesse entrado aqui, ó. Beleza, eu vou entrar aqui, nesse embolo aqui, na hora que a 9 passou para cima da 200, ok? Aqui, ó, nessa região aqui, ó, a 9 passou para cima da 200, tá vendo? Então, vou entrar aí. Como que ficaria? Ó, o stop. Ó, nessa região, vou um pouquinho mais para cima ainda. 3% de queda, meu stop ficaria, certo? Para um retorno de quanto? Ó, 4,39. Então você vê o risco retorno dele, ou então 5,20. Não tá legal. Não tá um risco retorno legal. Apesar dele pagar, você fala assim, ó, eu pus aqui 3% de queda aqui e ele me pagou 4,30, mas não tá legal esse retorno dele, ó. Vamos ver se ele estopava essa operação aqui, ó. Entrei aqui no 27,29. Se ele perder essa linha vermelha aqui, o 27,22, stop. Ó, perdeu. Tá vendo? Se fosse para buscar uma operação de, vamos por 3 vezes, eu tinha que buscar 9% entrando aqui. Certo? Ele estava pagando 3 de stop, eu tinha que buscar 9%. Então, ele não pagou, pagou 5. E eu ia buscar 9. Obviamente, mas andou a favor, eu ia pôr no 0 a 0. Beleza, então você vê, ele é um gráfico que ele te dá uma andada, você consegue pôr no 0 a 0, mas talvez ele não te pague algo. Só que o dia que ele perder, o seu ponto de entrada pode ser que ele vai te estopar. Não vai dar tempo de pôr no 0 a 0, né? Então, as médias embolou de novo, tá um bololô, não sabe para onde que vai. Vamos continuar. Março de 2024 já, ok? Médias totalmente desalinhadas. Mas aqui dava uma compra, cara. Tá aqui, ó. A compra tá aqui, ó. Aqui alinhou bonito, porque aqui você vê que mesmo aqui também, ó, nessa região aqui, ó,
ele ter dado esse candle bonito aqui de compra, ó, saindo das médias aqui, mas a média de 200 estava aqui, ó. Entendeu? Então, geralmente, ele tem que vir buscar alinhamento com essas médias. Aqui ele fez isso, ó. Aí buscou alinhamento com as médias, chega a perder aqui, aí entrou essa força e essa força aqui, certo? Ponto de entrada aqui, ó, é aqui. Agora aqui, só que aqui é o BO do negócio. Olha o risco retorno aqui. 5,5% um risco retorno. 5,5%. Então eu teria que pagar aí no mínimo 10 a 15% para valer a pena. Ok? Então aqui, ó, 26,53 ficou o risco retorno dele. Certo? Alinhou as médias para cima. Vamos ver se ele vai dar conta de pagar 15, ó. Ponto de entrada aqui, 28,20. Foi o ponto de entrada dele. 28,20. 15%. Ele tem que dar ou 5% para estopar. O stop dele ficaria aqui, ó. Abaixo desse. O C mais correto seria abaixo desse fundo aqui, ó. 25,93. Só que aqui, ó, o tanto que. Aí, ó, o tanto que ele ia pagar de 28,20. Até aqui embaixo, aqui, ó. 8,10%. O stop mais brabo dele. O stop correto era, para ficar corretíssimo, era embaixo desse fundo aqui, ó. Mas ele fez um fundinho aqui e a gente vai trabalhar com esse aqui, 26,48, que dá 5%. Então eu imagino que tivesse feito uma entrada aqui e esse mercado tá andando. Vamos ver, tá desenvolvendo. Ó, ó. Vamos ver quanto que ele já pagou. 28,20. Ó, aqui ele já pagou 7%. Vantagem, hora nenhuma ele veio no stop, tá vendo? Ele é um mercado até bom. Quando ele aciona para poder dar entrada, ele não costuma retornar no stop. Você pode ver, só uma vez aqui que ele fez aqui, que a gente foi e ele estopou. Então aí, ó. Já pagou 6% aqui. Vamos ver se ele vai pagar um preço mais justo aí. Vai continuar, ó. Continua alto, ó. Ah, emplacou. Começou a usar a média de 9 de suporte, com movimentos curtos. Aqui, região aqui, ó, já seria região de realização, porque ali você pode ver que ele já formou um candle feioso ali. Vamos ver quanto que deu lá, daqui, 20, 28,20 até... Pagou 24%. 24%. Só que a gente ia pegar esses 24%? Não sei. Porque, vamos pôr, a gente tem ponto de realização aqui, ó. Candle 60 minutos muito forte. Voltando na média de 50. Aqui ele já perde a média de 50 e pode ser que caia. Apesar da 200 estar angulando para cima. E continuou alto. Então, assim, a única coisa que eu sei, 15% a gente pegaria. Porque é o que eu calculo aqui, ó. Ele tinha que pagar, era 5 de stop para 15 de ganho. Então, ele pagaria os 15%, certo?